Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha que vaso lindo que eu tenho aqui, gente, de gerânios. Eu tô enchendo essa parte aqui, essa parede aqui da minha casa de flores. Comprei mais 2 vasos, vou plantar flores com vocês. Comprei mais 2 vasos que eu coloquei embaixo da outra janela ali, vou mostrar pra vocês, ficou bem legal. Então hoje eu tenho muitas flores lindas pra mostrar pra vocês, vocês vão gostar bastante. Eu tô enchendo essa parede aqui de flores, vai ficar muito, muito, muito bonito, gente. Então, vamos ver as flores lindas que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Antes de mostrar a parede de flores para vocês, gente, eu quero mostrar uma florzinha que eu tenho aqui que tá muito, muito florida, carregada de flores. Uma flor assim que é quase um azul, é um azul assim arroxeado. Essa aqui é o falso íris, conhecido como falso íris ou lírio roxo das pedras. Olha só que lindo, gente, é perfumado. Tô sentindo o perfume dele, é muito, muito gostoso. Olha que bonito. Vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. Olha que linda. É quase um azul. É um azul assim meio arroxeado. E tem a flor toda trabalhada. E olha só, tá carregadinho de flores. Tá muito, muito bonito. Fica aqui embaixo, ó, do meu pergolado. E o meu pergolado tá carregadinho de uvas, gente. Tá muito, muito bonito também. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha minhas uvas, que lindas. Esse ano se superou. Olha que lindo que tá, gente. Tá muito cheio de uvas. Deixa eu mostrar desse lado aqui pra vocês. Tem até um ninho de passarinho aqui, ó. O passarinho tá ali, ó. Eu acho que é uma rolinha. Tem até um ninho de passarinho aqui. E olha só como tá bonito. Carregadinho de uvas, tá lindo, lindo. Então, vamos fazer suco de uvas quando elas estiverem madurinhas. Vamos fazer suco de uva. Acredito que em janeiro já dá pra colher. E aqui embaixo, pega uma meia sombra, porque no inverno cai todas as folhas da uva, então fica sol pleno. Mas durante a primavera e verão fica numa meia sombra. Quase na sombra, né? Mas pega sol. E olha lindo que tá, gente. Que lindo que tá. Uma planta que pode ser cultivada tanto a sol pleno quanto na meia sombra. Linda, linda, perfumada. O nome científico é Neomarica careolea. É meio difícil de falar, mas olha que linda, gente. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que aqui tem muitas, muitas flores lindas. Olha lá a minha parede, já quero mostrar pra vocês. Fiz mais alguma coisa diferente ali, botei mais vasos, vocês vão gostar bastante, tá bem bonito. Então, olha que linda essa flor. Se você gosta de flores, já se inscreve aqui no canal, porque todo vídeo tem uma flor nova que eu mostro aqui pra vocês, uma flor muito bonita, nova aqui que eu mostro no meu jardim. Tem sempre flores novas florescendo aqui. Então, essa aqui é conhecida como falso íris ou lírio roxo das pedras. E o bom é que tem a flor perfumada e o perfume é muito, muito bom. Ah, gente, e essa aqui é uma planta brasileira, nativa aqui do nosso Brasil. E olha só, esse ano eu fiz a poda dela, até que ela tá com as folhas mais baixas. Mas o ano passado tava encostando, a flor tava encostando aqui na uva, ó. Então, a flor tá da minha altura, como vocês podem ver. Então, ela dá uma haste bem alta para soltar a flor. Uma planta muito, muito bonita para você ter no jardim. E para você que gosta de perfume, gente. Ai, que perfume bom. É um perfume muito bom. Eu quero mostrar o jasmim para vocês também, que tá lindo, tá carregadinho de flores. O meu jasmim leite tá muito bonito, gente. Ai, que delícia essa flor. Muito, muito perfumada, olha só. Carregadinha de flores. E aqui na frente da Neomarica, eu tenho essa aqui, gente. Tem esse jarro lindo aqui que eu ganhei de uma amiga. E tem uma ametista também, que tem essa cor aqui mais arroxeada. E ela tá ficando linda, gente. Essa ametista aqui é mais novinha, eu plantei há pouco tempo. Mas essa aqui já faz mais um tempinho que eu plantei, por isso que ela já tá bem, bem florida. E essa é uma planta que fica carregadinha dessas flores aqui. Olha só, eu super indico pra vocês, porque ela floresce muito, 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 muito. É muito bonita. E eu tenho um vaso enorme ali, gente, que tá carregando de flores, vai ficar tão lindo.
Ficou um charme aqui do lado desse vaso de barro, né? Como os vasos de barro são bonitos, eu gosto bastante. E essa florzinha tem a folha bem verdinha. Essa aqui é a ametista, né? Porque a cor lembra a pedra ametista. Então, por isso, acredito esse nome. Mas linda, linda. Bem na frente aqui da Neumarica. Neumarica careolea, conhecida também como lírio roxo das pedras ou falso íris. Que é uma flor muito linda também, que floresce agora na primavera. Perfumada. Muito, muito bonita. E aqui, gente, eu tenho meu jasmim. Esse aqui é o jasmim leite, que floresce agora na primavera também. E olha a explosão de flores que dá. Fica muito bonito se você plantar num arco ou num pergolado. Aqui, esse aqui tá tampando um pouco ele. Essa aqui é o buquê, um buquê de noiva. Mas olha só desse lado, que lindo. Carregadinho de flores. Tem a flor bem perfumada também. Os jasmins, eles são bem perfumados e perfumam todo o nosso jardim. Esse aqui, ele exala o perfume bem longe, gente. Deixa o jardim todo perfumado. É muito, muito bom. Olha só a florzinha dele. Bem retorcida, bem bonitinha. As folhas bem verdinha também. E a flor bem branca, bem branquinha, né? Dá um cachinho de flores, olha só. Muito, muito bonitinho, meu jasmim leite. Esse aqui é conhecido popularmente como jasmim leite. Eu acredito pela flor, né, ser bem branquinha, assim como ela é. E atrai o beija-flor também. Beija-flor tá sempre aqui. Mas, gente, hoje, como eu falei pra vocês, olha minha rosa que linda. Essa aqui é a rosa giardina, perfumada também, muito, muito bonita. Mas como eu falei pra vocês, eu tô transformando essa minha parede aqui em um jardim de flores, gente. Essa minha parede tá virando um jardim de flores. E eu coloquei o gerânio lá. Eu já tenho aquela floreira ali com petúnias. E olha só o que eu coloquei embaixo dessa janela aqui. Eu quero mostrar também aquela florzinha ali da porta pra vocês. Ai, como é que é o nome? Agora eu esqueci o nome dela. Acho que eu já lembro. Aquela ali é a Mandevilla. Mandevilla tem outro nome também que eu esqueci agora. Mas já lembro. Mas olha que lindo que ficou, gente, o vasinho embaixo da janela. É um vasinho de barro. Eu achei que ficou muito, muito bonitinho. Com gerânio. E ali eu tenho rosas. Olha só que legal. Não, essa minha parede aqui tá muito legal. Com essa trepadeira aqui, que é o sapatinho de judia também. Que ajuda a enfeitar. Faz bastante tempo que o sapatinho de judia tá florescendo. Começou a florescer no inverno. Mas aquele gerânio ali é muito, muito lindo. As flores ficaram um pouquinho viradas pra lá. Mas é um rosa, assim, um rosa bem vibrante, muito bonito. E olha só, gente, quem tá florescendo aqui é minha rosinha satina. Ela tá carregadinha de botões. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para ver uma arvoreta de rosas. Carregadinha dessa rosa aqui, ó, bem delicada. Olha que linda. Tem o miolinho à mostra. É um rosinha bem delicadinho, com miolinho bem amarelinho. Olha o botãozinho, que gracinha. O nome dessa rosa aqui é Satina. É uma arvoreta de rosas, olha só. Que bonitinha que é. Lindinha, né, gente? Então, quem não é inscrito, já se inscreve para acompanhar todas as novidades aqui do jardim. Tem muitas flores lindas. Olha só esse meu canteiro aqui. Esse aqui é um canteiro de sálvia azul. E olha que linda que é a sálvia azul, gente. Olha só. Olha só a cor. Muito, muito bonita. O nome dela é sálvia azul, mas é um azul puxado para um roxinho, né? Mas muito, muito bonita. Tem muitas sálvia azul aqui. Essa aqui é a... Ai, como é que é o nome dela agora? É o alho social. O nome dela é alho social, desses cachinhos aqui de flores lilazes, ó. Então tem flores lilazes, flores azuis arroxeadas. E essa flor aqui que é um rosa. Mas choveu muito, muito, gente. Muita chuva pra cá, faz 2 semanas que tá chovendo. Então essa aqui até ficou um pouquinho feia de tanta chuva.
Mas achei que ficou bem legal essa cor aqui, ó. O que vocês acharam? Essa cor do rosa escuro com azul arroxeado. E do lilás ali, ó, muito bonita. Essa aqui é outra arvoreta de rosas. E olha só a quantidade de botões que tem aqui. Linda, linda vai ficar. Gente, esse aqui é um rosa bem clarinho junto com esse azul arroxeado aqui. Vai ficar muito, muito bonito, né? As minhas rosas aqui do arco também estão começando a encher de rosas. Deixa eu mostrar pra vocês uma rosa que eu tenho ali. Tá tão bonitinha. Tá muito no alto, não dá pra mostrar direito. Deixa eu ver. Ai, gente, não dá pra mostrar direito. Olha só, essa aqui é a rosa Lola. Ela é vermelha, um vermelho puxado para um rosa. E o miolinho dela é amarelinho também. Muito bonita. Deixa eu ver outras que eu tenho aqui. A melina tá mais embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a melina. A melina tá mais aqui embaixo. Olha só que bonita a melina. A melina, ela já é mais fechadinha, ó. É mais arrepolhadinha, tem mais pétalas. Mas a Lola é muito, muito bonita também. Tá cheio de cachinhos, gente, de rosa. Logo isso aqui vai ficar cheio de rosas. Aguardem os próximos vídeos. Eu acredito que essa aqui, a Lola, ó, vai dar um cacho bem aqui embaixo, bem bonito. Então, gente, olha só. Coloquei aqueles 2 vasinhos de barro ali. Cada vasinho daquele ali eu paguei R$20. E eu achei que ficou uma gracinha. Gostei bastante da cor. E, gente, como eu tava falando pra vocês, hoje tá um dia friozinho, tá chuvoso, mas ainda tem bastante flores. Ultimamente tá dando pouco sol, é mais chuva, mas mesmo assim tá muito bonito, né? Olha só, essa parede aqui vai ficar linda, gente. Eu comprei petúnias e eu falei pra vocês no outro vídeo que eu tava com dificuldade de achar petúnias, mas eu consegui achar algumas petúnias bem bonitinhas, bem diferentes, então eu quero plantar aqui agora com vocês. Essa minha janela vai ficar bem legal com petúnias, né? Olha só. A dipladênia que fica aqui ao redor da porta, gente, começou a florescer, olha que bonita. Começou a vermelha. Tem o vermelho e rosa. A vermelha começou primeiro. Olha só que linda, gente. Mas deixa eu dar uma dica pra vocês. A dipladênia tem que cuidar com a poda, gente, porque eu acabei estragando ela. Eu acabei podando muito aqui, ó. Então aqui ela não brotou. Eu vou ter que deixar um galho desse crescer para tampar essa parte aqui agora da dipladênia. Então, uma dica que eu dou para vocês, não podem muito os galinhos da dipladênia, porque ele é uma planta que demora mais para crescer, é uma planta mais delicada, que fica linda assim ao redor de uma porta, ó. Ela é muito bonita aqui ao redor dessa minha porta. Ela pega uma meia sombra aqui, outono e inverno praticamente ela não pega sol, mas agora chegando primavera e verão, na primavera e verão ela pega sol, gente, só que eu podei demais. Então uma dica que eu dou pra vocês, cuidem com a poda da dipladênia, não podem demais, porque ela é uma planta que tem um crescimento bem lento, e você pode acabar estragando, mas olha que linda. Muito linda que fica ao redor dessa porta aqui, ó, fica muito bonita. Eu vou deixar foto de outros anos que eu tenho, que eu filmei ela e mostrei pra vocês, onde aparece a cor de rosa também florida. Pode ver, ficou um buraco ali, mas eu vou consertar isso, vou deixar os galinhos crescerem, né? Os galinhos ali de baixo, ó. E eu vou transformando eles em galhos principais novamente. Mas deixa eu mostrar esse vasinho de perto pra vocês. Eu achei que ficou muito, muito bonitinho aqui. Olha só, 2 vasinhos de barro. E eu gostei desse aqui, porque geralmente eu olhava pra comprar aqueles de plástico e eles não são redondinhos como é esse aqui, ó. Esse aqui, ele continua com bastante espaço aqui, ó. Continua redondinho. Então, só com parafuso aqui. Eu coloquei uma... Não sei se aqui se chama porquinha. Não sei, uma arruela, né? Pra fixar bem ali e não cair. Fixar bem no furo. E olha só, eu achei que ficou muito, muito bonitinho. Paguei R$20 cada vasinho de barro desse. E aqui, gente, aqui eu tenho uma floreira de ferro com pintura eletrostática que eu comprei na internet. Então, se alguém se interessar, pode me perguntar. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, se alguém querer ter uma uma floreira dessa aqui, ó, no jardim, pode me perguntar. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado também pra vocês. Então, aqui eu tenho petúnias. Essas petúnias aqui eu plantei há pouco tempo.
Consegui achar uma petúnia bem bonita. Eu tenho a lobelia, essa minha lobelia não tá tão bonita, gente, porque deu uns dias com muito vento aqui. Então estragou bastante as minhas lobélias. E essa aqui, muito linda, gente, o gerânio. Fiquei apaixonada por esse gerânio aqui. Só que o gerânio é uma planta que, para você ter sucesso com ele, o interessante é não deixar ele pegar chuva, porque ele desenvolve muito fungo nas folhas. Então, se você conseguir colocar assim embaixo do beirado da casa, como o meu, né, num local que pegue muito sol, porque o gerânio ama muito sol, gente. Olha que lindo. Que flor mais bonita, mas ele gosta de muito sol e não gosta de pegar chuva nas folhas. Não gosta de pegar água nas folhas para não desenvolver fungo. O problema é que eu tenho um furo na calha. Eu tenho um furo na calha aqui em cima, gente, que eu fiz porque estava chovendo dentro de casa. Então cai um pouco de água aqui. Mas eu vou tampar esse furo porque eu fiz o furo em outro lugar também. Então acredito que vai dar. Mas linda essa flor, né? O que vocês acharam? Fiquei apaixonada quando vi na floricultura essa florzinha aqui. Gerânio pendente. Olha só a petúnia que eu achei, gente, que linda. Que eu achei, vou colocar aqui desse lado aqui, vou plantar com vocês. Vou colocar ela aqui, ó. Olha que gracinha essa cor. É um rosa delicado e tem uma cor clarinha, uma cor cremezinha, vindo aos poucos, tomando conta da parte rosa. Achei muito bonita. Deixa eu mostrar outra. Eu botei aqui nesse cantinho, ó, algumas petúnias que eu comprei. Essa aqui é um vermelho, né? Um vermelho. E essa aqui que eu quero plantar junto com essa aqui, ó. No outro vaso. Deixa eu ver. Essa aqui... Que cor é essa aqui, gente? Essa aqui é um salmão clarinho. Com miolinho branco. Olha só que bonitinha. Quero plantar aqui nesse outro vasinho aqui, ó. Olha só que gracinha que vai ficar. Eu queria colocar um vaso aqui dentro, gente, para não colocar a terra direto ali. Daí, eu fui e comprei esse vasinho aqui, ó. Mas eu devia ter medido antes. Não deu certo, gente. Paguei 5 e pouquinho no vasinho, 5,49. Ia ficar bom se desse, né? Ó, mas não deu certo. Só se eu cortasse essa parte de cima aqui dele, ó. Foi uma dó, né? Mas eu não achei menor. Um pouquinho menor ia dar certo. Eu tenho um menor ali, mas eu acho que é muito pequenininho. Eu acho que eu vou ter que colocar a terra direto aqui no vasinho. No vasinho de barro. Olha só, eu cortei a parte de cima do vaso. Daí deu certo, encaixou ali. Eu acho interessante colocar num vasinho assim, porque... As petúnias são flores de época, então logo elas morrem, daí tem que colocar outras. Então eu só tiro o vasinho, troco a terra, boto outro petúnio e boto ali novamente. Daí não passo tanto trabalho de ter que estar tirando, porque aquele vaso ali ficou fixo, né, gente? Então agora eu tô fazendo furinho aqui, embaixo dele, já vamos plantar as nossas petúnias lindas ali. Eu acho que assim fica bem mais prático. Aqui é bem fácil de furar. Um eu cortei bem mal, né, gente? Ficou bem tortinho, ó. Esse aqui ficou melhorzinho. Mas aqueles vasos ali, tem um menor que o outro. É bem pouquinha diferença, então esse aqui encaixou melhor. Esse que eu cortei mais encaixou melhor no que tá menor ali. Então vamos plantar as nossas petúnias agora, lindas. E vamos colocar ali. Então agora vamos plantar as nossas petúnias. Aqui tá bem suja essa mesinha, a gente tá cheia de flor, porque como eu falei pra vocês, tá chovendo muito, então nem dá tempo de limpar. Tá bem sujinho. Como eu vou plantar nesse vasinho pra depois colocar ali, eu nem vou fazer drenagem, nem vou precisar fazer drenagem nele. Agora se eu fosse plantar direto ali, eu ia fazer drenagem. Mas assim eu nem vou fazer. Oh, socorro. Vou usar a terra pronta que eu sempre compro para flores. Vou buscar minha luva para não sujar tanto a mão. Usando a luva fica
ficar melhor pra não sujar tantas mãos. Senão a mão da gente vai ficando feia. Tá envelhecendo muito rápido. Eu achei tão linda essa petúnia aqui. Fiquei bem feliz quando encontrei ela, porque aqui é bem difícil encontrar petúnias. Olha que bonitinha. Um rosa bem delicado, com miolinho assim, um cremezinho, né, que vai tomando conta dessa parte rosa. Muito bonita. Tá linda essas sampatinhos aqui, né, gente? Uma bola de flores. Tá muito bonita. E a petúnia é uma planta que não pode pegar muita chuva, gente. Então, assim, embaixo do beirado fica bem bom. Então, embaixo da sua janela fica bem protegido da chuva. É um ótimo lugar para você plantar petúnias. Petúnias, gerânios. Que é uma plantinha que é mais delicada, assim, não gosta de chuva nas folhas, né? A água da chuva é muito boa para as plantas, mas começa a pegar chuva nas folhas, na flor, começa a melar tudo daí. Ai, tô fazendo uma sujeirada danada aqui. E depois, a flor da petúnia é bem perfumada. Ela é bem perfumada e ela, quando você mexe nela, ela é bem grudentinha. Então, se pega chuva é pior. Piora a situação. Tá pronto o nosso vasinho, nosso primeiro vasinho de petúnias. Vamos colocar ali. Fica bem mais prático, né? Um vasinho colocando dentro do outro vaso fica mais prático. Mas eu acho que eu errei de vaso, gente. Eu acho que esse vaso teria que ser aqui, ó. Que esse vaso ficou maior, porque eu cortei menos a borda dele. Vamos ver se vai dar certo no outro vaso. Tem outra petúnia também, que até tô em dúvida qual plantar. Porque olha que bonita essa petúnia aqui, gente. Olha que linda. Ela é também, não sei dizer, um rosinha bem clarinho, com umas nervuras rosa escura. Olha que bonita. Até tô em dúvida. Tô em dúvida dessas duas, gente, porque as duas são muito bonitas. Essas duas cores são muito bonitas, olha só. Qual delas vocês plantariam ali? Difícil escolher, né? Acho que eu vou plantar essa aqui. Tem que decidir. Então, para vocês terem sucesso com petúnias, como eu falei para vocês, não deixa pegar chuva. Procura plantar num lugar que não pegue chuva, gente. Outra plantinha também que não gosta de pegar chuva nas folhas e nas flores é a lobelia azul. A minha lobelia azul, ela tá aqui embaixo do beirado, mas às vezes dá uma chuva de lado e molha ela. E a outra que eu tenho ali, gente, que eu tinha colocado ali no começo do caminho, pegou muito vento. Ela não pode pegar muito vento também, gente. Ela tá querendo morrer. Então, protejam as suas lobélias do vento e da chuva. Também não gosto. É uma florzinha mais delicada.
Agora essa aqui ama chuva. Quanto mais água para ela, melhor. Água nas folhas, nas flores, ela ama. Ficou bem bonitinho. Quero ver quando estiver bem grande, bem cheio de flores, vai ficar bem legal. Vai ficar bem bonita essa minha janela aqui. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Então a minha parede ficou assim, gente. Olha que legal. Minha parede tá cheia de flores. Então você pode enfeitar a sua parede aí da sua casa, na parte de trás ou na parte da frente, se você quiser também, do seu jardim, com vasos na janela, gente, que fica muito, muito bonitinho. Ali tem uma floreira, ali tem um vaso de gerânios, tenho essas aqui em cima que são o sapatinho de judia, trepadeira. Ao redor dessa porta eu tenho a dipladênia linda. E agora esses dois vasinhos aqui, gente, bem na minha janela, olha que gracinha. Quero ver quando isso aqui estiver bem bonito, bem grande. Então, se você não é inscrito, já se inscreve para acompanhar essa belezinha aqui bem grande. Olha que linda. Que linda essa petúnia, gente. O que vocês acharam dela? Bonita essa cor, né? Os vasos de barro são muito bonitos. Eu achei que ficou uma gracinha. E assim, com o vasinho dentro, fica bem mais fácil, ó. Quando eu querer trocar a petúnia, só tiro o vasinho, troco a petúnia e coloco novamente. Fica bem mais fácil a manutenção. Olha só, essa aqui já tá velhinha, mas é muito bonita essa cor também. O que vocês acharam? Deixem nos comentários se vocês gostaram dessa minha nova ideia aqui do jardim. Há muito tempo, gente, eu queria colocar alguma coisa aqui. Mas como eu já tinha aquela jardineira ali, de metal, queria colocar alguma coisa diferente. E eu vi esse vasinho na floricultura e disse, não, é esse. É esse que eu quero colocar ali, que vai ficar muito bonitinho. Olha só. Ficou uma gracinha, até que não é caro, né? Aqui deu R$40 os dois, mais R$2, eu acho que foi R$2 cada mudinha. Então deu R$44 pra mim enfeitar essa minha janela aqui. Ficou uma gracinha. Amei, amei esses vasinhos aqui. E as petúnias também. Então, meus amigos, o que vocês acharam dessas minhas flores, da minha parede de flores agora? Que tá muito bonita, deixa aqui nos comentários. E eu quero convidar você que não é inscrito a se inscrever aqui no canal, porque sempre tem uma flor bonita para me mostrar para vocês. E pra gente colher uva, né? Logo as uvas vão estar madurinhas aqui, eu quero mostrar para vocês. Então, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!